Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a mãe e os conflitos biológicos relacionados a esse papel materno. O que isso significa? Nós sendo mulheres destras ou canhotas, a gente tem também aí os nossos desafios biológicos para se relacionar com esse feminino que é a nossa mãe, que também é destra ou canhota. E como isso reverbera na relação mãe e filha? Isso pode trazer muitos sintomas emocionais, muitos sintomas físicos, muitas projeções. Então, quando uma paciente ela chega para passar comigo, a gente vai, primeiro de tudo, uma das primeiras coisas é de fato entender a lateralidade dela. Né? E a partir dessa lateralidade, a gente começa a entender se esses conflitos eles estão muito mais relacionados a questões do masculino ou do feminino, né? E quando eu falo de masculino e feminino, eu tô falando, sim, primeiro de tudo, de pai e de mãe, né? Aí a gente pode ir para essa origem também da ancestralidade feminina ou masculina dessa paciente, ou até os aspectos masculinos e femininos da vida dessa paciente. Então, a gente está falando, não só, por exemplo, hoje que a gente está falando de mãe, a gente pode estar pensando nos aspectos femininos no sentido de ninho, família, tudo que é muito próximo dela, dessa mulher, que ela considera dela. E aí, quando a gente tá olhando aspectos masculinos, energia masculina, a gente também tá falando sobre trabalho, sobre esse território, sobre esse ir pro mundo. O que de repente aconteceu na vida dessa paciente, que esse ir pro mundo ficou um desafio muito grande, que ela, no inconsciente dela, de repente, ela não conseguiu lidar. Né? Então, isso que a gente vai olhando, não só o pai e a mãe, mas todo esse território feminino e todo o território masculino também, tá? Então, a gente, quando eu falo pai e mãe, é porque é a primeiríssima análise que a gente faz ali, mas isso também a gente vai olhar os territórios, tanto masculino como feminino, trabalho, família e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Falando também, assim como eu fiz hoje, acho que é importante trazer esse esquema pra gente construir esse raciocínio, assim como eu construí na live do pai ontem. Então, quem estiver vendo esse vídeo, seja aqui, seja depois, tem essa live já disponibilizada aqui no Instagram e no YouTube também. Então, eu vou trazer uma estrutura muito semelhante. Então, quando a gente fala de mãe, a gente precisa, primeiro de tudo, falar sobre a ancestralidade, né? Sempre a gente volta ali. Primeiro de tudo, a gente carrega no nosso DNA todas essas informações desses nossos ancestrais. Então, mais de 90% do nosso DNA é informação. Esse restante, né, que parece um restinho, mas que é bem importante, a gente tá falando aí dos nossos códigos genéticos. Mas então, quantas coisas a gente traz desse DNA? E quando a gente fala sobre as heranças femininas, isso fica cada vez mais forte. Por quê? Porque quantas coisas nós, mulheres, né, falando do nós, porque carregamos tudo isso, passamos ao longo da história. Então, as gerações passadas das mulheres da nossa família, elas passaram por muitas situações desafiadoras, né? A gente tá falando de mulheres que foram abusadas fisicamente, emocionalmente, mulheres que precisavam sim ter um casamento porque elas não tinham outra forma de sobreviver. Então elas estavam ali fadadas àquele destino e muitas vezes elas não queriam. Então talvez não fosse da escolha, super escolha delas, mas elas também não eram apresentadas a um mundo diferente daquele, né? Então aquilo para ela muitas vezes era o único mundo e a única possibilidade que ela tinha. Então imagina hoje, né, as possibilidades que a gente tem, o quanto que a gente ainda luta. Imagina, né, de repente viver nessa época que não existiam outros caminhos, outras possibilidades de fazer diferente e saber que aquilo era a única coisa que a gente poderia fazer. E de repente essas mulheres que pensavam um pouquinho diferente, o quanto elas sofriam, né, de julgamentos, e não só julgamentos, porque às vezes o julgamento era a menor coisa, né, mas assim, sofrer mesmo com agressões físicas e, enfim, serem expulsas de famílias e tudo mais, simplesmente porque elas pensavam já um pouquinho diferente. Então,
A ancestralidade feminina, ela vem de bastante dor, né? Isso eu vou trazer também um pouco mais em detalhe amanhã, de como isso impacta também os aspectos de fertilidade, né? Não vou entrar tanto nisso, porque senão a gente troca o tema, por isso que eu deixei a fertilidade para amanhã, como a nossa visão como mulher fértil e procriação, ela é impactada por essa ancestralidade, né? Mas é importante a gente começar a pensar nisso também, já nessa live que a gente tá falando de mãe. Então, o quanto esse histórico feminino, a gente carrega isso nas nossas informações, no nosso DNA. Todas as células possuem DNA, então isso tá aqui na nossa informação. Eu falo muito que não é sobre pegar o cérebro aqui, nossa, aqui, essa área aqui é área inconsciente. Não é isso, né? Então, o que é esse inconsciente? Inconsciente é o que vai contribuindo muito, na verdade, a maior parte da contribuição vem desse inconsciente para as nossas escolhas, mas a gente não sabe de onde vem, mas ele tá dentro da gente, assim, nós somos muito mais, assim, inconsciente do que o consciente, né? 5% só é consciente, isso aqui é só uma casca, uma capa, né? Então, assim, esse inconsciente lidera muito as nossas decisões, as nossas vidas, o que a gente escolhe como caminho. Então, é isso que é o processo de autoconhecimento, é a gente conseguir trazer à tona um pouquinho dessas histórias, um pouquinho desse inconsciente, para que mesmo que com essa consciência limitada que a gente tem, com esse racional limitado, mas que a gente já possa fazer grandes diferenças a partir desse autoconhecimento. Então, o que eu faço aqui é justamente trazer um pouco de luz para esses pontos que muitas vezes a gente acha normal, a gente acha natural, mas não é normal, né? Então não é normal a gente entrar em ciclos repetitivos que não são virtuosos. Não é normal a gente falar que a gente não tem uma relação tão boa, tão bacana com a nossa mãe. Né? Por que isso tudo acontece? Porque a gente vai normalizando. Então, o quanto a gente pode olhar diferente. Então, é trazer luz para essas coisas e assim, ok, o meu papel eu faço, eu trago a luz. Mas assim, se vocês vão assistir a live, se vocês não vão, se vocês vão ver o conteúdo, aí é um outro passo. E aí, se vocês enxergam esse conteúdo, veem esse conteúdo e fazem alguma coisa com esse conteúdo também, é outro passo. Então, assim, cada um vai dando seu passinho no que é possível. Eu tô sempre aqui para trazer essa consciência, seja numa live, seja num atendimento, seja em projetos em grupo, né, em aulas em grupo, e aí espero sim que vocês possam ter um pouquinho, um insight, uma clareza, né, sobre essas informações e poder fazer diferente na vida de vocês, tá? E aí passando um pouquinho, eu falei sobre isso ontem, não sei se vocês estavam na live de ontem, e isso também vou trazer um pouco mais amanhã na live da fertilidade, mas essa importância dessa concepção. Então, tanto os homens como as mulheres, né, então se a gente está falando da ancestralidade ali, dessas mulheres, dessas informações que a gente carrega por gerações e gerações. Isso tudo tá nas nossas células. E aí, mais do que isso, existe um processo, inclusive, nossa, me veio uma ideia aqui, porque eu vi um post da Mayra Card, né, falando que ela vai sair das redes sociais, tô pensando nisso agora, que tá saindo do roteiro, mas ela falou que ela, nos 40 anos, vai olhar agora pra pré-concepção dela, para que ela possa se preparar para a gestação. E isso é extremamente importante, gente. E não é só porque, mas a Maíra Teichardt tem 40 anos, eu tenho 28 e para mim vai ser totalmente diferente. Ok, de novo, se a gente pensa dessa forma limitada, você tá pensando só em você, mas você não tá pensando necessariamente no serzinho que tá vindo pro mundo. Mas como assim não tô pensando? Lógico que eu quero ser mãe, eu vou ser a melhor mãe possível, óbvio que eu tô pensando. Mas é pensar em como isso precisa sim ser mais profundo cada vez mais, né? Então, essa pré-concepção, ela vai trazer toda uma bagagem de consciência que você está, por epigenética, mudando o seu código genético e trazendo isso pro seu filho. Então, quer coisa mais interessante? Então, assim, as mulheres hoje, elas falam muito, né? De repente, e tá muito em alta, assim. Você faz 30 anos, você tá fadada a ter que coletar óvulos, porque, meu Deus do céu, né? É um grande risco se você não ficar grávida até os 35. Então, assim, a gente tá sendo bombardeada de informações, gente, que só trazem medo. E aí, pra mulher, esse medo, isso é o preparar, isso é o gestar consciente.
né? Ah, não, então como que eu tô fazendo uma gestação consciente? Como que eu tô me preparando para essa gestação? Ah, se a gente perguntar hoje para as mulheres, como que você está se preparando? Ah, eu já congelei óvulos, né? No máximo assim, vou fazer mais exercício, vou me alimentar melhor, vou passar numa nutricionista. Legal, gente. Óbvio que isso tudo é interessante e é importante, mas isso a gente tá falando de físico. Né? Vocês acham aí que pela situação que a gente está em 2023, não que não seja importante, tá, gente? Mas o mais importante e a única coisa que a gente precisa olhar é para um aspecto físico para trazer um filho para o mundo em 2023, com todos os desafios que a gente tem. Então, como a gente vai olhar com cada vez mais profundidade, com responsabilidade para esses seres que estão vindo para o mundo? Não é sobre só se alimentar bem. Isso vai fazer diferença? Lógico que vai. Mas essas crianças que estão vindo para o mundo, elas estão vindo cada vez mais potentes, né? E isso pode ser canalizado para coisas muito boas ou não tão boas assim. Né? A gente sabe que elas estão vindo cada vez mais inteligentes, aprendendo mais rápido, abrindo os olhinhos mais rápido, andando mais rápido, né? Tem alguns estudos aí que não são mostrados muito das capacidades telepáticas que essas crianças estão vindo de uma geração de 2010 para cá. E aí a gente tá aqui, ainda pensando que para ter uma gestação saudável e consciente, a gente precisa só trocar Coca-Cola por suco de laranja, que nem é tão saudável assim. Então vocês entendem que ser mãe hoje, 2023, com toda a evolução que a gente teve, principalmente no papel feminino, que a gente possa olhar para o nosso papel feminino com muito mais consciência, né? Então, que bom, né? Que de certa forma chegamos até aqui com muito mais qualidade de vida como mulher, porque a vida das mulheres aí das gerações anteriores não foi nada fácil, né? Então a gente honra, a gente respeita, mas o que a gente está fazendo como essas grandes ancestrais que seremos também, seremos ancestrais um dia? Que ancestrais nós estamos sendo? A ancestral que troca coca pelo suco de laranja? Não é sobre isso. Então, como a gente acompanha esse novo raciocínio dessas gerações que estão vindo? Como a gente pode ser referência para eles e não que a gente seja uma referência ultrapassada? Né? Então, esse processo de maternidade, esses conflitos biológicos que eu falo hoje, eu falo muito do que eu atendo, né? Obviamente, a paciente está aqui, a gente vai olhar os conflitos biológicos dela, estão do momento presente dela para trás. Mas como que a gente pega todas essas informações, que é esse processo que eu quero fazer cada vez mais, e isso é importante que eu fale para o todo, que é um trabalho de formiguinha, muitas vezes numa paciente, no 1 a 1, mas é falar para esse todo, para esse feminino que vamos sim olhar desse 2023, desse presente para trás, para que a gente ressignifique muita coisa. Mas as mulheres que estão aqui e que consideram ser mães, que elas possam, desse papel agora em diante, fazer diferente, para que essas crianças venham, né, com esse suporte desse feminino muito mais saudável. Porque senão, gente, a gente sai, sim, replicando histórias de dor da nossa família, histórias de dor da nossa ancestralidade nesses nossos filhos. E aí a gente acha que aqui, ó, a gente sabe tudo, que a gente é evoluída, que a gente é madura, mas a gente não é. Tá? Então, isso a gente percebe como? Nos relacionamentos que a gente entra, que eu falo bastante de relacionamentos, nos trabalhos que a gente aceita, as coisas que a gente se submete nos trabalhos, as projeções que a gente faz no trabalho, no chefe, as projeções das próprias relações, das amizades. Só que quando a gente olha para a maternidade, para o ser mãe, para o gestar, pro parir, a gente ainda tá lá limitado vou começar a fazer o exercício 3 vezes por semana, eu vou parar de tomar o refrigerante, eu vou comer mais salada que eu não gosto, e é isso, né? E lógico, ler os livros, né? Tem muita informação hoje em dia sobre maternidade, que bom que tem. Mas eu ainda vejo, gente, claro que isso aí é muito melhor do que muito tempo atrás, mas eu ainda vejo muito processos físicos também. Poucos processos espirituais e de autoconhecimento para essa mulher e para essa mãe. Então, faço essa provocação para que vocês olhem para isso, porque é a partir dessa transformação que vocês param de trazer os cacarecos todos da família de vocês para essa criança, né? Porque uma coisa é você trazer toda essa bagagem pesada desse feminino, da sua ancestralidade, para uma relação. Só que a relação, você vai lá, se de repente você
acorda e vê que não tá legal, você vai lá e termina, né? Ou a pessoa vai lá e termina com você também. Aí chora um pouco ali, chora uns dias, chora uns meses, mas passa, né? Agora o filho não tem volta. Então, assim, é muita responsabilidade, né? Todo mundo sabe disso. Então, o quanto muita entrega, muita responsabilidade, muita vontade de passar pelo processo de autoconhecimento, porque o que você fizer com o seu filho, isso depois não tem volta. Então, não tem lá na frente, mas o que foi que eu fiz? Eu fiz tudo certo. Pode ter feito, mas fez tudo certo de uma forma limitada. Essas crianças hoje, elas precisam de muito mais, né? Do que só o acompanhamento na escola, se tá tirando notas boas, se tá... Enfim, olhem para o processo do todo e para o ser, para vocês formarem seres também com o processo de autoconhecimento para o mundo. Porque a partir do momento que vocês sabem olhar para vocês, onde vocês somatizam doenças, onde vocês estão projetando coisas, vocês vão olhar para o filho de vocês e conseguir perceber essas projeções. Opa, meu filho já está fazendo isso, eu sou capaz de ajudar o meu filho, porque eu sei fazer isso para mim. Então eu sei o porquê que meu filho tá sofrendo assim nas amizades dele, porquê que ele tá sem na escola, porque de repente ele tá chorando mais. E vamos mais longe, tá? A nova medicina germânica, que fala sim sobre todas as doenças como um processo, um programa biológico de sobrevivência. Quando o teu filho tem uma febre, se você passa por um estudo sobre isso, você sabe o que essa febre significa, o que ele tá tentando resolver com essa febre. Se o filho tem uma dor de garganta, você vai falar, peraí, meu filho tá com sim, de repente ele tá resolvendo ou tá tentando resolver coisas que ele não tá se expressando. O meu filho tá com alergia. Peraí, que conflito de separação que ele tá tendo, que ele está entendendo dessa forma? Porque pra mim tá tudo bem, mas é como ele percebe. Então, meu filho tá com alergia. Peraí, alergia como? Há quanto tempo? Em que local do corpo? Em que lado do corpo? Talvez na percepção dele, ele esteja sentindo falta de mim. O que eu posso fazer diferente? Ele esteja sentindo falta do pai, como a gente pode fazer isso diferente? Entende? Porque também, senão a gente vira mãe que, eu cuido muito do meu filho, ele tem uma gripe, tá lá no médico tomando remédio. Lógico, a gente vai cuidar da forma que a gente pode, mas é isso que eu estou falando. A gente cuida da melhor forma, mas a forma que a gente pode é até onde a gente tem conhecimento. E o que a gente faz? A gente amplia o conhecimento. Então, se você amplia o conhecimento, é como se você colocasse novas ferramentas na sua caixa de ferramenta. Aí você fala, peraí, será que é tão importante o remédio aqui? Ou eu posso olhar de uma outra forma e ajudar o meu filho de uma outra maneira? Né? Então, é ampliar essa caixa de ferramentas, aumentar essa caixa de ferramentas para que a maternidade, que eu vou trazer muito aqui desse olhar para trás, mas que a gente possa daqui em diante também trazer esse olhar diferente para essa maternidade, né? Então, a importância da concepção é aqui, 72 dias, né? 72 dias para a formação do óvulo e 72 dias para a formação do espermatozoide. Então, quando a gente está falando ali da ancestralidade, a ancestralidade, obviamente, impacta muito, mas esses 72 dias, gente, o que aconteceu na tua vida? Como você tá levando a tua vida antes da concepção? Então, a gente pode olhar isso também, primeiro de tudo, pra tua história, né? Então, de repente, tem gente aqui, né? Isso é muito normal. Nossa, que sabe um pouco mais da história de como foi a própria gestação e tal, sabe de alguns detalhes da vida que a mãe e o pai tiveram. Gente, a gente faz essas ligações assim. Então, nossa, meu pai e minha mãe estavam passando por tal situação quando eles namoravam e logo depois minha mãe engravidou. E aí, quando você vai ver, o que você passa pode sim ser muito semelhante ao que a tua mãe estava passando, né? Desde coisas às vezes mais simples ou até, de repente, um episódio de traição que a sua mãe passou, e aí por que você passa por episódios muito semelhantes na sua vida? Porque o óvulo que foi ali, né, fecundado, utilizado ali na tua concepção, ele já carregava todas essas informações, já é da tua história, esquece, né? Então, assim, o nosso papel do autoconhecimento é isso. Vai mudar a nossa história? Não vai, mas a gente vai aprender a lidar com ela. O quanto a nova medicina germânica, eu acho ela muito interessante porque a gente está falando de processos arcaicos e instintivos. Então, a gente olha para toda e qualquer doença, seja física, seja emocional, a partir de um ponto de vista aqui.
essa doença, esse sintoma, seja físico, seja emocional, qual é o programa biológico instintivo que está sendo armado aqui, que sobrepõe a nossa consciência, a nossa mente consciente, né? O que o nosso corpo ele tá entendendo que isso aqui é um perigo e ele precisa sozinho encontrar estratégias para continuar vivo, para sair desse perigo. E aí isso vem como um sintoma, porque é o que a gente percebe do mundo, isso vem como um sintoma, tá? Tá bom, vou dar um exemplo muito claro, porque às vezes isso não fica muito claro, tá? Vou trazer um exemplo muito claro e muito raso. Mas basicamente, gente, posso fazer uma live bem detalhada sobre isso, mas assim, câncer de mama, feminino, né? Obviamente feminino, né? Mas eu tô feminino e masculino, mas câncer de mama. Quando a gente fala do câncer de mama, que tem o glandular e o ductal, o câncer de mama glandular, o que acontece? Vamos lá, essa mãe, se ela percebe que ela tem um conflito de mãe e filho, que esse filho dela, e eu não tô falando de filho criança não, tá? Eu tô falando de filho que pode ter 50 anos. Mas se essa mãe percebe que esse filho dela, filha, enfim, esse filhote dela, tá passando por alguma situação de sobrevivência, e pode ser coisas assim, porque a gente tem que trazer pro nosso social, né? Não adianta falar só da zebra e da girafa, a gente tem outros problemas aqui. Mas se esse filho tá passando uma necessidade financeira, se esse filho tá, enfim, passando por algo que a mãe naturalmente quer proteger. Pode ser, sim, um acidente que ele tenha sofrido, e aí isso impacta também no dia a dia dele, no trabalho dele. Essa mãe, o que ela faz, tá? E aí, olha só, isso é o programa biológico de sobrevivência. As glândulas mamárias dela vão naturalmente proliferar aquelas células e aquelas glândulas para quê? Para que essa glândula fique maior, para que essa mãe seja mais capaz de produzir o leite para alimentar a cria que está em perigo. Você entende como que isso é justamente esse processo de programa biológico de sobrevivência? Entende como não passa pela nossa consciência? E aí, ela tá realmente preocupada com o filho. É isso que ela tá. Ela pode dar o dinheiro pro filho. Olha, filho, tem aqui um pouquinho de dinheiro. Tô te dando um pouquinho de dinheiro pra você se sustentar. Eu tô fazendo coisas pra você, pra que você consiga... Tô te ajudando, de repente você sofreu um acidente. Mas passa da nossa consciência, gente. Isso acontece tudo em paralelo. É biológico. O corpo dela vai se adaptar biologicamente. E é assim que nós estamos vivos. Porque assim, os animais da natureza, eles só têm o arcaico. E como que eles sobrevivem até hoje na selva e tudo mais? Porque biologicamente eles sabem o que fazer, né? Eles não têm lá o ciúme, o estresse, a ansiedade. Eles não têm. Ele só tem o biológico. E funcionou, porque evolução da espécie até que chegou na gente. Então, assim, tá funcionando. E a gente também tem essa camada biológica. Então, entende como a gente tá olhando esse biológico, é o que acontece. Tá, esse filho... Vamos voltar pra essa historinha, né? Então, essa mãe, fora da consciência, ela nem sabe, tá, gente? Porque isso é silencioso. Então, assim, esse câncer glandular, essa proliferação vai acontecendo de forma silenciosa. E aí, na hora que esse filho volta, retoma o trabalho, ele vai se recupera, de repente, desse acidente, essa mãe sai desse perigo. Aí, na hora que ela sai desse perigo, esse aumento de células, o corpo é tão perfeito, gente, que essas células a mais que se proliferam, elas nem vêm na mesma composição das células que já estavam ali. Elas vêm ligeiramente diferentes. Por quê? Porque aí o nosso próprio corpo vai fazer dois processos, né? Ou ele encapsula, ele vai começar a encapsular essas células diferentes que não fazem parte do corpo. Ou os nossos micróbios, né? Se nós tivermos esses micróbios, enfim, toda essa parte de micro-organismos, que já tá com a gente mesmo, que é para isso que eles servem, eles vão necrosar. Então, assim, ou encapsula ou necrosa essas células a mais. Então, entende? Na verdade, o que o corpo dela estava fazendo? Ele estava se ajustando. Isso é programa biológico de sobrevivência, tá? E, na verdade, lógico, depende da massa do conflito, depende de muita coisa. Muito possivelmente, se essa mulher não tivesse tirado essa foto, né, e ela tivesse significado isso de uma outra forma, o corpo dela, na verdade, ele só vai... Tá bom, ele resolveu. Teve uma proliferação a mais, ele encapsulou ou necrosou. Se necrosa, isso é liberado pelo organismo.
E foi. Então a gente às vezes também fica tirando muitas fotos aí, procurando alguma coisa, e a gente tá encapsulamento, necrose, proliferação, e é o ajuste natural do nosso corpo, né? E isso é na natureza, tá? O que eu tô falando, isso acontece com a leoa, tá? Isso vai acontecer com a girafa, vai acontecer com os mamíferos na natureza. Então, se essa leoa, ela tem o filhotezinho dela, o filhote tá passando por um perigo, o filhote foi machucado, foi quase pego aí como uma presa, mas não foi, tá muito machucado, tá em perigo, essa leoa que está amamentando esse filhote, ela vai fazer o quê? Produzir um leite mais potente. E é o que acontece com a gente, só que a gente fica com esse instinto arcaico, mas a gente pode ter um filho de 50 anos, que isso pode acontecer com a gente. Então percebe, isso é natural, isso é biológico, tá? Aí o que acontece? Essa leoa tem, porque a leoa não tem farmácia, a leoa não tem onde comprar ali, ela não vai passar no posto de saúde 24 horas, né? Então assim, ela precisa dar um jeito. E como que ela dá um jeito? Com o próprio leite dela, o leite dela vira um remédio super potente. Aí ela começa a amamentar esse filhote que está em risco de vida, em situação de saúde mais precária, alimenta esse filhote na hora que ele sai do risco, ela precisa eliminar esse leite que ela não precisa mais utilizar. E aí é quando o leite sai mais escuro, né? Ela faz esse processo de eliminação e os dois vão viver. Entende? Aí você vai fazer um diagnóstico na leoa e fala assim, a leoa tá com câncer de mama. Entendeu? Então, assim, isso é o programa biológico de sobrevivência. E o que eu trago de paralelo a isso? Por quê? Porque o nosso corpo, sim ou sim, ele vai continuar passando por esses programas biológicos de sobrevivência. Sim ou sim. Ah, não tem como desarmar isso. A gente é animal, a gente tá aqui e vai passar por isso o tempo inteiro nas situações da nossa vida. Mas aí o ponto é, como que a gente traz o autoconhecimento para essa mente superior que teoricamente a gente deveria ter, né? Por quê? Os animais na natureza, eles só sobrevivem a partir desses instintos de sobrevivência, nesses programas biológicos, porque também eles não têm nenhuma outra escolha, né? Quem tem a escolha de ficar só tentando satisfazer os instintos naturais ou pensar além são os humanos. Só que o que a gente faz? Muitas vezes a gente tem essa escolha de evoluir e de usar cada vez mais a nossa consciência e a gente não usa. Os animais não têm escolha, a gente tem, mas a gente escolhe errado. A gente vai viver pelos instintos, né? Então, o quanto a gente... não, mas eu não vivo pelos meus instintos, não mesmo. Né? Então, quantas vezes a gente vai olhar para uma relação e tá lá numa relação ruim, mas porque ele faz um negocinho gostoso, né? Os homens também, não, mas eu tô aqui, ó, só caçando, só não sei o que, tá o quê? Instinto vital de sobrevivência e reprodução. Mas eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe, mas só tá olhando para isso, né? Então, muitas vezes a gente cai em instintos assim e não olha para as camadas superiores, né? E é isso que a gente precisa fazer, principalmente a gente como mulher que gera vida. E Nana, mas e agora, o que eu faço? Já tenho filho, não tô aqui nesse momento pré-concepção, o que eu posso fazer? Já era? Não, né? Faz diferente a partir de agora, estuda, vai entender os conflitos do seu filho, como você pode ajudar de uma maneira mais profunda, né? Meu filho sempre tem dor de garganta. Meu filho não dorme à noite, toda noite ele acorda. Gente, programa biológico de sobrevivência 100% do tempo, 101% do tempo. Isso passa do nosso nível consciente, não tem nada a ver com consciência ou não, tá? E aí, você sabendo disso, você consegue ganhar essa autonomia para ser essa super mãe pro seu filho também, né? Então, vamos lá. Esses papéis biológicos, sendo o macho território e a fêmea ninho, isso eu falo bastante, né? Então, eu vou passar bem rapidinho por isso. Então, a fêmea, biologicamente sempre, gente, na natureza, essa fêmea, vou sempre falar fêmea e macho, então eu não falo macho no sentido pejorativo. Essa fêmea, ela vai olhar muito mais para esse ninho, para esses filhotes que nascem, ela fica ali cuidando disso. Por quê? Porque cada um na natureza tem que ter seu papel, senão seria uma grande desordem. E esse macho, ele vai sim conquistar o território, proteger esse território, porque ao fazer isso ele protege o ninho dele e a família dele, tá? Então, se a gente traz esse biologuês todo para nossa vida social, isso também vai acontecer com a gente, tá? Mulheres ali olhando pro ninho de alguma forma e macho pro território. Mas aí a gente
olha de formas diferentes, que é quando eu falo muito da lateralidade, que aí eu vou construindo esse raciocínio. Então, se as mulheres têm essa energia feminina do ninho e o macho território, como que isso se aplica quando a gente tem uma camadinha a mais, que é a camada da lateralidade, sendo que cada um funciona por um tipo de energia diferente? Então, como que uma mulher canhota vai olhar para o ninho, se ela quer território, né? Então, são adaptações que a gente vai fazendo. Então, assim, a destra, né? E a gente não veio também com essa concepção à toa. Isso seria outras coisas, assim, outra live. Isso eu quero trazer nos cursos mais pra frente que eu tô desenvolvendo. Então, assim, como olhando para essa ancestralidade, não viemos da forma que viemos à toa. Então, não nascemos destras à toa. Não nascemos canhotas à toa. Eu falo para os meus pacientes, existe algo nessa vida que seja completamente aleatório? Se existe um... E aí, vai de cada um, da religião, da vertente de cada um. Mas assim, se existe um Deus, uma energia criadora, uma fonte, algo superior que a gente sabe que existe, mas não sabe o que é. Este ser, esta energia, dá ponto sem nó? Então, o que vem de aleatório, de desencaixado? Nada. Então, a nossa lateralidade, se ela, inclusive, nos aspectos arcaicos, ela serviu para esses mamíferos como uma noção de hierarquização e papéis definidos, para a gente não é diferente, né? É o que eu comento e venho comentando cada vez mais. Não tem como na alcateia todos os lobos serem macho alfa. Eles iam lutar até morrer. Se eles lutam até morrer, não tem mais espécie, não tem mais lobo, né? Se todos os machos eles resolvem morrer, as fêmeas fazem o quê? Né? Não tem fertilização, não tem nada disso. Então, assim, entende como é uma noção de hierarquização? E a gente trouxe isso também. Se não fosse necessário pra gente, nessa perfeição de evolução, nessa perfeição de vida, isso já também, de repente, teria sido abolido dos humanos. Ah, não é necessário para os humanos, então os humanos não precisam ver com funcionamento de canhoto, de destro, não é necessário. Então, se tá na gente é porque é necessário, né? Só que a gente não olha, a gente não é educado a olhar para essas coisas. Então, saindo primeiro de tudo dessa lateralidade destro-canhoto pela mão que escreve, porque de novo isso é muito limitado. A gente tá falando de destro e canhoto por funcionamento do hemicórtex, né? Sistemas hormonodependentes ali, hemicórtex esquerdo, produção de estrogênio, energia feminina, o hemicórtex direito, produção de testosterona, energia masculina, né? Então, a gente tá falando desse destro canhoto, desse funcionamento a partir do hemicórtex. Então, como mulheres, né, não viemos à toa. Então, uma canhota uma menina, né, nasce canhota. Claro que, e aí tem várias outras variações, mas não vou trazer aqui. Isso é papo pra aula. Mas, assim, basicamente, uma mulher canhota, muito possivelmente, ela vem qual é o papel dela nesse clã dela, nessa ancestralidade dela? Qual é o papel dela como mulher? Muito possivelmente, ela veio canhota e numa história de mulheres, aí vocês veem se vocês se identificam. De homens que nessas gerações todas foram, de repente, muito fracos. Porque a canhota, funcionamento hemicórtex direito e testosterona. Então, é uma mulher que vem com a testosterona. Gente, não é que ela não tem estrogênio, mas assim, ela tem a produção de testosterona um pouquinho mais elevada do que a destra, tá? É isso, ela tem uma diferençazinha. Mas por quê? Né? Nada é aleatório. Então, muito possivelmente, ela veio com esse papel de ser esse feminino mais forte, porque o clã dela precisava de uma mulher mais forte. Então, pode ser, assim, um caminho de mulheres que aguentaram demais desses homens e não puderam falar e não puderam fazer algo. E aí vem uma mulher para ressignificar por quê? Porque essa espécie precisa continuar viva. E se dentro de uma evolução de espécie, desse clã, dessa mulher, essas mulheres anteriores começam a ficar em perigo porque elas não têm essa energia de força e isso pode acabar com a própria espécie, eles vão mandar uma fêmea que tem essa energia de força. Entende? Então, a destra também. A destra, de repente, ela vem... Por quê? Porque vem de história de mulheres que... Pode ser que não estavam dando tanta atenção pro ninho, ou tinham problemas no ninho familiar ali, né, que é a fêmea destra que olha pro ninho, problemas do ninho familiar, que por mais que existisse o ninho ali, mas eram problemas que não estavam conseguindo ser resolvidos, famílias muito desestruturadas, famílias muito difíceis, mas que estavam sempre juntas, mas aquele ninho muito desestruturado. Perdão. Então veio uma destra
para tentar realmente focar nisso e fazer diferente, né? Então, não viemos com a nossa lateralidade aleatoriamente, tá? Então, como que a gente lida com isso, né? Com essa lateralidade, a partir do momento que a gente tá falando da maternidade também. E aí eu vou trazer. E a gente pode olhar por dois pontos, né? Quem tá vendo essa live. Você, mulher, que tá olhando a tua relação com a tua mãe, ou você agora, que já é mãe, ou que tá pensando em ser mãe, mas na verdade que já é mãe, que eu acho que é mais prático, né? Você olhar o teu papel de mãe e a relação com o teu filho, com a tua filha, né? No caso aqui eu vou trazer filhas, né? Vou trazer meninas e essa lateralidade. Mas se tiverem alguma dúvida, ai, Nana, me tira uma dúvida, eu sou mãe e tenho um menino. Como funciona esse papel? Me mandem mensagem e fica tranquila, gente, que eu mando pra vocês. Não fico limitando a informação, não, tá? Então, mães aqui que são mães de meninos quiserem saber um pouco mais, porque eu não vou trazer os meninos aqui, tá? Senão também eu tenho que abrir outra live, vou ficar aqui 3 horas falando, tá? Mas se pintar essa dúvida em vocês, essa vontade de entender, me chamem, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, retomando o papel da mulher, biologicamente falando, né? Mulher destra, hemicórtex esquerdo, produção de estrogênio. Essa mulher destra, ela é super adaptável, primeiro de tudo ligada ao ninho, extremamente protetora, é literalmente a energia feminina, é a fêmea ali da natureza. Então, ela é muito doce. A gente trazendo aqui pro nosso social, tá? A gente tá falando pro nosso homo sapiens aqui, saindo da leoa ali da natureza. Essas mulheres destras, elas são muito mais diplomáticas, em prol de repente, não arrumar uma confusão, deixar um clima tenso, sabe? Ela vai engolindo. É a mulher que às vezes engole mais sapo. Então, essa mulher, e eu tô falando, gente, sempre faço esse ponto, tá? A destra raiz, não a destra que tá em pet hormonal vivendo como uma canhota. Que isso acontece naturalmente. Tô falando da destra, porque às vezes se você é destra, tá falando assim, ai, Nana, não tô me identificando. Então, possivelmente você tá vivendo como uma canhota. E aí você tem vários conflitos aí pra olhar, e você me manda uma mensagem. Então, essa mulher destra, muito diplomática, às vezes mais tímida, mais ponderada. E ela sempre procura, um ponto muito importante dessa destra, e que isso se reflete em várias relações, em muitas coisas, é o quanto a destra ela busca receber o lugar dela. Principalmente ali do macho, do masculino. Então, assim, macho e fêmea se juntam, né, biologicamente ali pra reproduzir. Vamos trazer o aspecto bem arcaico. Como que essa fêmea enxerga esse macho? Como esse macho que vem para proteger, ela se abre para ser conquistada, porque ela tá naquele ninho e ela se abre para ser conquistada. Traduzindo isso para cá, 2023, seres humanos, homo sapiens, mulheres que somos. É aquela mulher que ela tem a energia da sedução, não da conquista. Ela seduz para que esse homem chegue. Tá? E isso pode acontecer de várias formas, por isso que eu falo, não só necessariamente do homem, mas assim, ela é essa mulher que ela tem esse poder de sedução para ser vista, para receber o lugar dela nos lugares, num ambiente de trabalho, tá? Às vezes numa relação mesmo, mãe e filha, assim, e é uma sedução, gente, é só isso, ela abre os caminhos, mas para que ela sempre receba esse lugar, para que ela se sinta valorizada, para que ela se sinta vista, entende? Então, essa é a mulher destra. E a mulher canhota, com a produção ali com um pouco mais de testosterona, hemicórtex direito, ela tem essa energia, como a gente fala, né? Energia masculina, porque ela tem um pouco mais dessa testosterona aí como funcionamento no sistema do hemicórtex, né? Então, ela é muito focada em hiperperformance, seja intelectual e física. Isso faz com que ela seja mais competitiva, né? A gente tá falando de performance, a gente tá falando de aquisição, de conquista de território, dessa energia masculina. Então, ela pode sim ser uma super mãe e ser uma maravilhosa mulher aí dessa família toda. Mas ela é muito focada também em trabalho. Para ela é muito importante o sucesso profissional, as conquistas profissionais dela. Então ela é muito confiante também. Ela é aquela que não perde que perde o amigo, mas não perde a piada, tá? Então trazendo um pouquinho desses aspectos femininos, para quê? Para agora eu construir isso numa relação mãe e filha. E aí é onde vocês olham, seja para trás com a mãe de vocês, seja daqui em diante com os filhos de vocês, com as filhas no caso, e muda com meninos, tá? Então por isso que eu falo, se alguém tem aqui alguém que tem mais dúvidas e é mãe de um menino, me procurem que eu tiro dúvidas pra vocês tranquilo, tá, gente?
Nada que uns R$ 1.000 não pague, mentira. Só perguntar. Então, vamos lá. Essas mulheres destras, tá? Quando... vamos pensar em você, mulher destra, quando você era menina. Como que era a tua versão menina? Muito possivelmente, tá? Você, como uma menininha destra, muito possivelmente era uma menina mais doce, mais meiga, mais bem amável mesmo. E essa destra que busca esse lugar acontece o tempo inteiro, né? Desde a nossa infância. Da nossa não, porque eu sou canhota, mas da infância de quem é destra, da mulher destra. Então, ela, muito possivelmente, essa menininha destra, era aquela menininha bem comportadinha, que adorava receber esses elogios de ai, como ela é comportada, ai, como ela é bonitinha. Por quê? Porque a estratégia biológica dessa criança, para ela ser vista e reconhecida, é esse tipo de atitude. Então, ela é muito boazinha, ela é muito meiga, ela é muito obediente, né? Pra ela receber o lugar dela, pra ela se sentir vista, adora brincar de boneca, gosta de ter bichinhos, é aquela que sonha em ter um irmãozinho, e quando tem um irmãozinho cuida muito, cuida como se fosse um filhinho. Então ela tem essa energia cuidadora muito grande, né? E aí imaginem vocês, né? Essa menininha, ou se vocês têm até essa menininha, né? Essa menina destra em casa. Como é a relação de uma mãe destra com essa menininha destra? Né? Então a gente vai começar a trazer um pouco desses papéis. Essa mãe destra com essa filhinha destra, muito possivelmente elas vão ser muito amigas, né? Muito próximas, assim, porque é aquela mãe que se veste igual, sabe? Que coloca a filha a mesma roupa, e aí vai comprar, vai vestir a menina igual uma princesa, e a menina vai adorar, não é aquela menina que vai achar ruim, diferente da menininha canhota, né? Então, assim, vai vestir a menina igual uma princesinha. Elas vão ser muito próximas porque elas têm uma visão de mundo semelhante, né? E são doces, são bem femininas, vão na praia comer um biquíni. É a mãe que brinca com essa menina, que participa dessas fantasias de brincar de boneca, desse mundo fantasioso dessa menina doce. Então, muito possivelmente, elas vão ter muita proximidade, né? E é uma mãe muito protetora. E isso é um aspecto bom, por quê? Porque essa mãe sendo destra, sendo muito protetora, muito ligada ao ninho, e essa menina destra, como ela tem a energia feminina, então ela é muito ligada à energia da mãe, por ser uma menina destra, né? Então, ótimo, né? Ela tem uma mãe que numa energia protetora, essa menina destra numa energia que precisa dessa proteção, é ótimo. Mas isso eu tô falando do bonito, né, gente? Mas assim, muitas coisas podem variar nesse meio do caminho também. São muitas variáveis que, assim, não terminaria essa live hoje. Mas vou trazer alguns exemplos. Então, vamos pensar numa menininha destra, né? Que ela tá na energia de base dela. Isso, o patch hormonal, quando a gente muda da nossa energia, pode acontecer desde criança, tá? Porque o patch hormonal, quando a gente muda a nossa energia, sai de destra, vai pra canhota e vice-versa. É por quê? Porque ser canhota ou ser destra, que é a nossa energia de base, não tá funcionando. Então, se não tá funcionando, o que a gente vai lá? A gente vai lá e muda. E age diferente, gente. Eu não tô falando de escrever com a mão, tá? Tô falando do modo de operar a vida. Então, assim, não tá funcionando de um jeito, eu vou fazer de outro. Por quê? Porque se o nosso instinto é sempre se manter vivo e longe dos perigos, eu vou fazer funcionar de alguma forma, nem que eu tenha que mudar essa energia, né? Então, essa menina destra, por exemplo, ela pode ser muito doce. Mas, vamos supor que a mãe dela, que é destra, de repente está vivendo numa energia da canhota. Né? Uma mãe que, de repente, está muito focada no trabalho, porque precisa trabalhar demais para manter a casa. Mas aí ela vai para uma energia que ela essa mãe sai dessa energia destra dela, de olhar mais para o ninho, de ser cuidadosa, de ser atenta a detalhes, atenta aos sentimentos dessa criança, que é muito essa energia da mulher destra, né? E ela sai disso, porque ela tem outras coisas para fazer e não é por mal, muitas vezes, né? São N histórias, tá? Tô trazendo um exemplo. Mas aí essa mulher, ela sai dessa energia destra dela. E aí isso vai desequilibrar a relação. Por quê? Porque aí eu tô falando aqui do cenário básico, né? Que é o cenário ideal. Mas, de repente, essa mulher destra, ela tá numa energia da canhota e ela não consegue oferecer isso que a filhinha dela tá pedindo, tá precisando biologicamente, né? Então, são esses casos que vocês precisam olhar. Ah, a Nana tá trazendo essa definição. Gente, eu não tô escrevendo em pedra, eu tô falando da relação biológica que mais funciona. E se vocês percebem que tem algo desencaixado, ou até mesmo, nossa, mas a minha filhinha é destra.
Primeiro, né? Teste do aplauso. Gente, mão que chega na palma, define aí. Então, minha filhinha é destra e ela já não é dessa forma. Então já olhem, de repente ela tá também já vivendo um patch hormonal. Entende como essas informações a gente usa pra muita coisa, muita coisa? Então eu tô trazendo o ideal aqui para que vocês pensem na vida de vocês, obviamente, infinitas possibilidades, infinitas variações aí, para que vocês possam adaptar e começar a trazer cada vez mais independência nessa relação de vocês. Primeiro, autoconhecimento, e segundo, como que vocês levam isso para a relação de vocês com trabalho, filhos e tudo mais, tá? Então vamos lá. A menininha destra tem uma mãe canhota. Então, como que seria? Essa mesma menininha destra, doce, que precisa receber esse olhar, é o que eu falei. Não só a mãe destra vivendo como uma canhota, mas vamos pensar na mãe canhota mesmo, né? É importante para essa mãe canhota validar a doçura dessa menina. Porque pode ser que essa mãe canhota, ela seja muito prática, né? Ela tem aquela energia masculina da praticidade, do resolver. Às vezes não é tão atenta a detalhes dessa menina. Às vezes essa menina, ela quer brincar a tarde inteira de trocar o vestido da boneca 10 vezes. Você acha que essa mãe canhota quer, gente? Então, assim, talvez ela não queira. Mas é importante pra filha, entende? Então, como você faz essa adaptação? Porque senão você começa a invalidar o que é natural para sua filha desde cedo. E aí, o que a sua filha desde cedo vai aprender? Que ela precisa se encaixar para ter amor, né? Esse é o instinto dela, instinto de sobrevivência, gente. Se essa menininha percebe que ela não está sendo vista, reconhecida pela própria mãe, ela vai se adaptar, né? Só que isso reverbera depois lá na frente, né? Então, se ela percebe que ela precisa se encaixar e se adaptar para receber esse olhar da mãe, ela vai fazer isso com a amiga, ela vai fazer isso nas relações dela, ela vai fazer isso no trabalho dela, ela vai querer ser sempre a melhor funcionária que se mata de trabalhar pra nunca conseguir nada, mal conseguir um parabéns e fica frustrada. Entende como a gente vai usando isso pra tudo? Então, é muito importante que essa mãe canhota, cada um respeite a sua própria personalidade, mas que ela valide essa menina. Porque são importâncias diferentes, são formas diferentes de operar, de viver nesse mundo, e não tem certo e errado. Né? Então, acho que essa é uma dica importante que eu trago para uma mãe canhota que tem uma menininha destra, né? Validar essa doçura, validar o que essa menininha gosta. Essa menininha, de repente, ela por buscar muito esse lugar, esse reconhecimento, ela não é muito a menininha que vai ganhar uma autonomia muito rápido, muito cedo, porque ela gosta de estar ali protegidinha, né? E aí a mãe canhota tá lá, querendo que ela começa a se trocar sozinha, você já tem idade. Talvez ela tenha, mas é importante para ela ter esse lugar, né? Então, o quanto a gente fica tentando moldar a criança com o que a gente acredita que é verdade, mas a gente esquece de olhar o que é verdade para aquela criança, né? Isso não significa fazer o que a criança quer, simplesmente respeitar os aspectos dela, para que depois lá na frente ela realmente não fique projetando isso, né? E aí vamos passar para as mulheres canhotas. Então, essas mulheres canhotas, as mulheres em si, né? Elas são essa energia masculina. Como que é essa menininha canhota? Seja vocês que têm uma menininha canhota em casa, ou vocês foram essa menininha canhota. Então, essa menina, ela é aquela menina mais sapeca, né? Ela vai aprontar mais, ela vai estar sempre na liderança ali das escolas, dos motins, das revoluções, das baguncinhas. Ela sempre tem as ideias brilhantes e sai carregando o grupinho dela com a grande ideia que ela teve, né? Seja para aprontar, seja não, mas ela vai se tornando naturalmente uma líder. Né? Por quê? Porque essa energia masculina é de aquisição de território, é a energia da liderança. E aí, o que traz essa energia da liderança? Talvez traga também um pouco dessa competição. Essa menina, ela pode ser mais estudiosa, ela pode ser muito boa nos esportes, né? Porque traz essa competitividade, traz esse destaque. Então, ela, muito possivelmente, não é a menina que é mais apegada a brincar de boneca. Ela quer jogar, seja jogar um esporte, seja se desafiar intelectualmente, ela gosta de jogos, ela gosta de aprender coisas. Ou às vezes ela gosta de ler, ela gosta mais da leitura, né? Mas ela não é aquela menininha... Entende a diferença da energia da menininha da destra, né? Da menininha destra? Então, como lidar com essa criança, com essa menina canhota, né? A menina canhota com uma mãe destra. Essa mãe destra, é importante que ela tenha muita atenção para não podar muito a filha dela. Porque a mãe destra, ela quer proteger.
quer proteger demais. A mãe destra é aquela que quer literalmente deixar aqui, né, no peito, embaixo das asas. É a galinha que quer deixar os pintinhos embaixo das asas. E essa menininha quer ir pro mundo do jeitinho dela. Ela quer brincar, ela quer correr, ela quer explorar, ela quer conversar, ela é faladeira, né? E às vezes essa mãe fica, não fica falando as coisas, porque não pode. Mas a mãe é destra, a realidade da mãe é essa, a realidade da mãe é não fale em prol de não incomodar uma situação, não incomodar um lugar, não incomodar um ambiente, não incomodar uma pessoa, não fale. A mulher destra, a energia da fêmea destra é essa. Só que a energia da fêmea canhota é outra. Entende? Aí, de novo, a gente tá fazendo coisas para os nossos filhos para que eles se encaixem. Só que eles vão tentar se... Só que o que é isso? Vira ciclo, vira padrão. Eles vão se encaixar a vida inteira, porque é isso que eles aprenderam, que eles precisam se encaixar para agradar. E se eles agradaram, primeiro de tudo, pai e mãe, eles vão sair agradando todo mundo. Então, a mãe destra precisa tomar esse cuidado com essa personalidade, talvez um pouquinho diferente, mais forte, se for chamar assim, dessa menininha canhota, né? Deixar ela um pouquinho ir um pouquinho mais pro mundo. De repente, a menininha canhota, principalmente ali depois dos 3 anos, né? Que é a fase de realmente de descoberta de território, que sai bastante ali do elo com a mãe. Essa menininha pode ser, sim, aquela, o xodozinho do pai, que vai fazer as coisas com o pai, que vai pro mundo com o pai, porque a energia dessa menininha destra é muito importante, a energia masculina para ela, né? Ela é onde ela se identifica. Então, a energia do pai para essa menininha vai ser muito boa, vai desenvolver ela muito bem. E às vezes a mãe pode ficar meio assim, com esse ciúme, com isso, com aquilo, mas é a energia da menina, né? E essa menininha canhota como a mãe canhota. Aqui eu vejo 2 pontos, assim, né? A gente pode olhar tanto por uma parceria, assim como a mãe destra e a menininha destra. Mas é diferente da mãe destra com a menina destra. Por quê? Quando as duas são destras, elas são muito doces, muito amáveis, muito amorosas, muito protetoras. Então eu vejo muito como uma relação de mãe e filha muito próxima, né? Tudo tem aspecto bom e ruim, porque às vezes essa proximidade pode virar algo simbiótico até. Sabe aquela, depois você vira aquela mulher destra que não larga a mãe? Que toda a prioridade... Não, e aí numa forma que é até desequilibrado, né? Então... Mas assim, tem muitos aspectos positivos essas duas destras juntas. Mas às vezes a mãe canhota com a filha canhota, o que eu olho aqui é que elas podem sim ser muito parceiras. De repente essa mãe canhota influencia bastante essa filha, né? A fazer esporte, a se desenvolver intelectualmente. Tá sempre incentivando essa menina a ser o que ela quer ser. E as duas podem ser muito práticas, elas podem ficar amigas nesse sentido também, assim, elas são muito práticas, sabe? Então, para elas não vai ter discussão, elas nunca vão discutir, tá tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo como um ponto de atenção aqui, às vezes isso é uma relação até distante. Porque essa menininha canhota, se naturalmente ela tem essa energia masculina e dentro de um cenário que o pai é um pai presente, essa menininha ela pode se apegar bastante ao pai, né? Às vezes pode até esfriar esse contato com a mãe, porque a mãe é muito prática. A mãe é do território, a mãe não é a protetora do ninho. Essa filha também. Então, às vezes pode ser aquela relação, sabe? Quando você chega na terapia e fala assim, mas eu nunca fui muito próxima da minha mãe. Eu nunca desenvolvi, sabe? Eu vejo minha mãe ali, mas eu não consigo nem sentir esse amor que todo mundo fala, que sente. Respeito muito, amo, mas parece que não é do jeito que todo mundo fala que é. Então, às vezes, essa mãe canhota e a filha canhota, né? Então pode ir para esse lado também, tá? Então, gente, acho que eram esses principais aspectos que eu queria trazer aqui, tá? Eu acho que hoje esse assunto ele abre muito o tema de amanhã, que é o tema sobre fertilidade. Então a gente vai entrar um pouquinho, uma camadinha a mais sobre essa questão da ancestralidade, sobre essa questão da preconcepção, sobre as questões dos medos dessas mulheres ancestrais que elas tiveram, que a gente carrega nas nossas células, no nosso DNA. Então tem muita coisa aí que eu vou aprofundar amanhã, tá? Então quem gosta desse assunto, quem quer saber um pouco mais desse universo feminino, acompanhe amanhã. Hoje aí foi bem para abrir esse caminho. Se tiverem alguma dúvida, me chamem. Nana, não entendi muito bem isso ou aquilo, quero passar numa sessão. Atendo crianças? Atendo crianças. Então assim, tô trazendo um pouco desses aspectos mais do infantil mesmo, porque a gente já tem a nossa lateralidade, gente, eu já falei isso na live de ontem, mas ela é definida na primeira divisão celular. Então, assim, não é porque seu filho ainda não aprendeu a escrever que você não sabe que ele é destro ou canhoto, entende como essa visão é limitada? Se meu filho ainda não escreve, eu não sei se ele é destro ou canhoto. Então, peraí. Gente, eu vou trazer um exemplo, assim, muito chulo, tá? Mas, então, pera.
Ah, seu filho, então, ele nasceu com um problema genético e ele não tem um bracinho. Então você nunca vai saber, ele foi destro, de repente, por falta de opção? Não. Então, assim, são funcionamentos, entende? Então, isso acontecendo na primeira divisão celular, não é sobre a coordenação motora, que de repente ele vai pegar um lápis com mais firmeza lá com 6 anos de idade. Só lá você vai saber se ele é destro ou se ele é canhoto? Então não é. Isso é funcionamento biológico. Como a gente funciona biologicamente pra gente sobreviver aqui. E aí cada um tem a sua visão de mundo, tá? Então isso que eu trago aqui. Respeitem a visão de mundo, entendam a visão de mundo, tanto de vocês, primeiro de tudo, como a das mães de vocês. Então entendam um pouco como foi a relação de mãe e filha, né, que vocês tiveram. E respeitem aí as crianças, caso quem já seja mãe.